Nosso Mestre Divino, quando Ele esteve conosco aqui na Terra, Ele é um Espírito puro, no máximo de evolução, que nós todos chegaremos um dia. Mas hoje nós somos espíritos imperfeitos, no começo dessa caminhada evolutiva. E quando Jesus esteve aqui na Terra entre nós, Ele nos trazia os ensinamentos de Deus, e Ele tinha a ideia do todo, mas nós, população da época, não tínhamos o progresso intelectual e moral suficiente para compreender as verdades que Ele trazia. E Jesus, então, precisa adequar a linguagem, as informações que Ele trazia, de forma que aquela população da época compreendesse, e nós, ao longo das nossas diferentes reencarnações, a cada oportunidade que entrássemos em contato com essa verdade, nós, conforme a nossa evolução, tivéssemos o entendimento. Isso por quê? Porque a época que Jesus esteve aqui, Ele dialoga com quem? Com pastores, com agricultores, com pescadores, pessoas muito simples na sua condição de entendimento. E Jesus, então, vai usar a estratégia das parábolas, que são apresentações de uma realidade concreta, ou seja, o trabalho do pescador, o trabalho do pastor, do agricultor, comparando esse trabalho, essa vivência conhecida por aquela população, e trazendo nela um conhecimento, uma informação moral e espiritual. Isso porque isso está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 13 a 15, que diz assim: Ele diz que as pessoas vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, e que isso está a cumprir a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, e vendo vereis e não enxergareis. Ou seja, são conhecimentos, é uma linguagem, é uma história, mas que a compreensão, quando nós passarmos para o mundo de regeneração, quando nós passarmos da condição de espíritos imperfeitos para espíritos bons, que é a nossa próxima escala, a nossa próxima condição, nós teremos um entendimento mais abrangente do que teremos hoje, certamente. Então, lá nesse capítulo, conta uma passagem que a Jesus chegou um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tende compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água, e tendo-o apresentado a teus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-o cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Aquele espírito que obsediava o moço, né? E Jesus lhes disse: Por causa da pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus estava falando, como eu disse, para esse povo bastante simples: pescadores, pastores, agricultores, donas de casa. E vamos comparar com a nossa região aqui. Esse monte, essa montanha
montanha, né? Hoje chamam dunas, há tempos atrás a gente chamava de cômoros, né? De areia. Se a gente se depara, aí lá no mar, se a gente se depara com um cômoro, um monte de uma duna, e a gente disser, sai daqui da minha frente e vai para lá, ela vai mudar de lugar? Sem considerar um ventão, né? Não vai mudar. É uma comparação com o poder da nossa fé. Então, eles disseram, por que nós não podemos lançá-lo fora? Né? Tirar esse monte, esse cômodo de areia de um lugar para outro. E Jesus lhes disse, por causa da pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar e ela há de passar, e nada vos será impossível. A gente já viu que não é esse monte de areia que Jesus se referiu. Que monte, que obstáculo, que montanha será essa? O que pode ser? Será que pode ser as nossas situações de doença? Pode, né? Será que pode ser a nossa dificuldade de relacionamento lá em casa, de aceitação dos nossos defeitos, dos nossos vícios, de aceitarmos que somos egoístas, que somos orgulhosos, que temos que nos modificar para vivermos melhor? Será que é em relação ao nosso trabalho, ao reconhecimento do valor do nosso trabalho, realmente nos dedicarmos a ele, honrar o nosso trabalho? São situações e muitas vezes são mochilas, são bagagens que carregamos desta e de outras vidas, como foi dito aqui nas preces de radiação, né? Nós não estamos, a nossa história não é dessa existência apenas. Aqui temos consequência do nosso livre-arbítrio, mas nós temos muitas e muitas e muitas histórias que estão registradas no nosso espírito, de progresso, e por isso estamos num planeta como a Terra, mas também de erros, de más escolhas, de caráter, de moral que precisamos corrigir. Então, essa fé é a fé. Com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. A fé, por quê? Porque a fé vai transportar essa montanha que nós carregamos, que nós temos, essa montanha de dificuldades, porque ela nos ajuda a remover a resistência à má vontade. Eu já tentei não ser tão consumista, ser tão egoísta, mas é tão difícil. A gente é tão provocada, tão estimulada a ser consumista, e desiste. Eu já tentei, não deu certo. Vou deixar para a próxima. A má vontade, né? Todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Só que a gente, cada um desse todo mundo faz, cada um presta conta dessas escolhas. O orgulho e o egoísmo, o preconceito e o fanatismo, né? Nos acharmos melhores pela nossa doutrina, enfim. Ainda nesse capítulo do Evangelho, que é o 19, no item 2 diz assim: é certo que no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Como, por exemplo, ambicionarmos uma promoção no nosso trabalho. Não, só ganho os amiguinhos do chefe. Não, eu não preencho esses critérios. Eu fiz o meu melhor, eu estou fazendo cursos de atualização. Como é que está o meu desempenho, o meu comprometimento com esse trabalho? Né? Então, essa fé, essa determinação do que eu quero, vai me dar forças e vai ficando cada vez mais claro o que eu devo fazer para atingir essas coisas, inclusive materiais. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a
se aproveitam os adversários que devemos combater. E aqui, principalmente os adversários da espiritualidade, né? Os nossos irmãozinhos a quem nós somos devedores, ou também aqueles irmãos mais atrasados, que se comprazem com esse tipo de sentimento de revolta e de decadência nossa, né? E com a fé, a gente acreditando que consegue. Não é fé casual, né? É fé nos colocando em movimento para atingirmos aquele objetivo. Vai ficando claro o que nós temos que fazer. Vai ficando cada vez mais claro as providências que temos que tomar. Providências materiais e providências comportamentais para que o nosso objetivo seja alcançado, que a nossa montanha de dificuldades seja removida e a gente atinja o objetivo. No item 3 eu destaco: considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir o objetivo. Isso é fé. Essa certeza, ainda não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer. E esse saber que vai acontecer me predispõe ao movimento de ir em direção a esse objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez. Eu sei o processo, fica claro para mim o que eu tenho que fazer, que faz antever pelo pensamento os fins que tem em vista e os meios de atingi-los. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Sabe aqueles africanos que dá, como por exemplo, um transtorno antes de sairmos de casa e a gente fica naquele desatino, vamos chegar a tempo, não vamos chegar a tempo? Confere a paciência que sabe esperar, porquanto, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa. Quando daí eu estou assim, mas comigo não vai dar certo, eu já tentei, não deu. Mas quando eu tenho interesse, não, mas eu quero, daí eu vejo os outros conseguindo, porque eles se mobilizaram, eles estão focados, eles estão tomando as providências para atingir. O que acontece? Eu fico bravo, porque isso acontece com os outros, não comigo, né? Mas qual foi a minha atuação? No item 4 diz assim: necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção, ou seja, a vaidade. Da verdadeira fé se alia a humildade. Quem tem fé não é uma pessoa vaidosa. A primeira coisa que a gente reconhece é que a gente precisa de ajuda, sim. O outro, aqui conosco, materializado, bem como da espiritualidade. Aquele que a possui deposita assim confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que é simples instrumento da vontade de Deus. Nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm com o seu auxílio. E daí é durante o sono que a gente não vê alternativa e faz uma oração, e de manhã a gente tem aquela lembrança, aquele estímulo. Vai lá, conversa com uma pessoa, vai lá, toma determinada providência, ou serena o coração, tira aquela mágoa, tira aquela frustração do nosso coração. No item 5, ainda falando sobre o poder da fé, essa fé que a gente tendo do tamanho do grão de mostarda, a gente move montanhas, diz assim: o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação maléfica. Graças a ela, o homem age sobre o fluido do universo, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. O fluido cósmico e universal está em todos os ambientes, ele é neutro, mas ele é diretamente modificado pelo teor do nosso pensamento e
Porque o pensamento é elétrico e o nosso sentimento é magnético. Então, quando a gente imprime a caridade nesses dois grandes o magnetismo e a eletricidade, vai se conduzindo, então vai atraindo as situações para atingirmos o nosso objetivo. Eis porque aquele que alia ao grande poder fluídico normal uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade, dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos da cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Agora me ocorreu, outro dia nós somos ali vizinhos no município do Cará e tivemos todo aquele problema da enchente, né? Não do ano passado, do ano anterior. E conversando com uma senhora numa casa fantástica, e os móveis todos com as prateleiras, as gavetas de uma determinada altura sem funcionar, porque encheu a casa d'água. E é uma casa muito grande, mas ela mora sozinha, ela ficou viúva. E daí perguntei, como é que tu sentiu, né? Quando te deu conta da enchente, tu teve como sair? Ela não. Quando o barulho ficou muito forte, eu abri a porta da frente para sair, ficou muito forte porque caiu o muro da casa dela, um muro enorme. Estava passando uma geladeira, e em campo, lá no Cará, interior em campo, estava passando uma geladeira pela frente da minha casa. Eu não tive mais como sair. Eu disse, meu Deus, e o que tu fez? Fui para cima da cama, rezar. Com aquela força, com aquele ímpeto, e realmente uma pessoa muito religiosa. Não é seguidora da nossa doutrina, uma pessoa muito religiosa. E esse clamor, imagine o número de pessoas que estavam clamando para que cessasse aquela chuva, para que vidas fossem poupadas. Inclusive, houve uma situação envolvendo amigos nossos do Corpo de Bombeiros que ficaram numa situação muito difícil, né? Estavam resgatando e foram pegos por uma tromba d'água e foi muito complicada a situação deles, mesmo homens com toda uma formação técnica. Então, esse poder da fé, ele atua sim sobre os fenômenos da natureza. E nós temos, né, os milagres de Jesus, que é essa força de sua fé, essa força do seu poder mental, a eletricidade do seu pensamento e todo o magnetismo do seu bem-querer dava a Jesus todo aquele poder. Essa é a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguiste curar, foi por causa de sua pouca fé. O seu pensamento e o seu sentimento não estavam suficientemente voltados para o bem. Mas vocês aqui da praia também sabem muito claramente disso. O que a gente encontra de mais resistente é o ferro. Mas aqui, para vocês, o ferro é tão resistente assim? Não. E é um alerta para o nosso pensamento. Vejam bem, nada pode destruir o ferro, mas a sua própria ferrugem pode. Da mesma forma, nada pode destruir você, nós, com exceção do nosso pensamento. E nos remetendo então àquele início da parábola, dessa passagem do Evangelho, que fala do moço que era lunático, ou seja, ele estava fora da sua consciência habitual, ele estava dominado, ele estava num processo de subjugação, que é uma dos estágios da obsessão, né? E lá na Revista Espírita tem uma passagem, um registro de Erasto, que diz assim: ninguém ignora que quando Cristo encarnou na Judéia, essa região havia sido invadida por espíritos impuros. E não foi por acaso que Jesus lá nasceu, né? E chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tende compaixão de meu filho, que é lunático
Porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E Jesus o abençoou e saiu dele demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Demônio entendido como aquele espírito, aquele irmão ainda voltado para o mal na sua ignorância, né? Que são os casos de obsessão. E o que é obsessão? É uma espécie de enfermidade de ordem psíquica e emocional que consiste no constrangimento das atividades de um espírito pela ação do outro. E eu fiz questão de trazer essa imagem de um menino, um jovem. Porque a obsessão, gente, ela se dá desde crianças. Quando ali os espíritos, né, desencarnados, insuflando um menino. Quando eu era vivo e tinha a tua idade, eu já fumava e bebia. Já é mais do que a hora de você se vingar daquele pessoal da sua escola. Enfrenta tua mãe, você já está grandinho para receber ordens. Estão situações dentro das nossas escolas, dentro das nossas casas. Esse assédio, quem é que faz esse assédio? Quem é esse obsessor? Não é diferente de nenhum de nós. Ainda prisioneiro de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos e vão aos milênios. Ou seja, se nós não nos dermos conta do prejuízo, do desperdício das nossas existências, não removendo essa montanha de orgulho, de vaidade, não realizando essa reforma íntima, nós estamos à mercê ou baixando guarda também para essa influenciação. Porque a gente já se encarrega de fazer os nossos estados, não é verdade? Bem conscientezinhos. E ainda dando sintonia para esses irmãozinhos reforçar a nossa vaidade. É mesmo. Tantas prestações. Divididinho eu consigo. E daqui a pouco a gente está perdido num monte de dívidas. Trouxe essas imagens para lembrar, né? Que às vezes nós somos obsediados por um espírito, às vezes por diversos espíritos. E muitas vezes, gente, por nós mesmos. Sabe aquela escolha que a gente fez lá atrás e que a gente se arrepende e fica martelando na mesma tecla? Eu não podia ter feito, eu tinha que ter pensado nisso, eu tinha que ter me dado conta, porque eu não me perdoo, porque como é que eu fui burra. Nós estamos nos obsediando. Não é só o outro que nos obsedia, nós também nos obsediamos. Lembrando que Deus é amor e é perfeito. É preciso que sintamos culpa. Porque se a gente não sentisse culpa, a gente fazia as coisas erradas e não seguia. Vida fora. Parceiro, alegre, achando que está se dando bem. Mas, como a gente sente a culpa, a gente sente um desconforto, né? Que feio. Não podia ter feito isso. Eu não ia gostar que fizesse isso comigo. Ponto. Esse é o papel da culpa. Nos dá conta de que não foi legal e que precisamos mudar. Nos tornamos doentios, nos tornamos obsediados, nos tornamos depressivos quando o orgulho não nos permite sair disso. Porque eu não podia ter errado. Eu sou imperfeita. Se estamos habitando o planeta Terra, é porque, sem exceção, somos imperfeitos. Com alguns de nós é mais fácil conviver, outros mais difícil, mas, sem exceção, somos imperfeitos. Quais são, então, essas imperfeições morais? Egoísmo, maledicência, pessimismo, orgulho, medo, irritação, avareza, mágoa, tristeza. E a psicologia comprova: o que não enfrentamos em nós mesmos, enfrentaremos como destino. Enquanto a gente não se examinar e ver, reconhecer esse comportamento em nós e não tomarmos providência, nós vamos encontrar o resultado, o efeito dele ao longo da nossa existência.
Mas como neutralizar, então, a ação desses maus espíritos? Lá no livro dos médiuns diz assim: a superioridade moral é como o sol, que dissipa o nevoeiro pelo poder de seus raios. Esforçar-se por ser bom, tornar-se melhor se já o é bom, purificar-se de suas imperfeições, em poucas palavras, elevar-se moralmente o mais possível, tal é o meio de adquirir o poder de dominar os espíritos inferiores e afastá-los. Espírito inferior não sintoniza com o espírito voltado para o bem. Então, a forma de nos protegermos é nos afastarmos do mal. E como nos afastar, então? Está lá em Marcos, capítulo 17, versículo 20. Quanto a essa espécie, ou seja, de espírito mau, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Novamente, jejum. Aquele povo da época entendia o que era jejum. Hoje, não cabe mais nós pensarmos que jejum é passar 12 horas sem comermos, a sexta-feira santa sem comer carne vermelha, que isso é jejum. Que jejum se referia? O jejum moral, a abstenção de fazermos o mal. É termos claro que aquele nosso próximo que nós temos a oportunidade, que se agirmos dessa forma, nós nos damos bem, mas ele mal, não é o melhor comportamento. Não cabe esse comportamento. E a reforma íntima? O jejum que Jesus recomendou, então, consiste em nos abstermos de pensamentos culposos, inúteis, frívolos, mesmo em sermos sóbrios em nossa satisfação das necessidades materiais, preservando do supérfluo para o repartirmos com os nossos irmãos. Em sermos sinceros na modéstia da regularidade dos costumes, na austeridade do proceder. O meu proceder é dessa forma com a minha família e com a família do outro. Aquilo que eu defendo como justo para os meus é para os outros de alguém. Estes são o jejum e a prece que afastam os espíritos da pior espécie que nos tornam mudos, surdos e cegos, ocasionando nossa queda, ora no fogo, ora na água. A prece, então, a oração, é uma verdadeira ligação mental sincera com Jesus. São os atos da vida praticados com o pensamento em Deus e sempre a Deus reportados. Se nós temos capacidade de fazer o bem para alguém, é lembrando que Deus nos dá essa condição. De termos condição física, de termos condição mental, de praticarmos o bem. É um arroubo contínuo do pensamento, uma aspiração incessante dirigida ao Criador e a guiar-nos na prática da verdade, da caridade e do amor a bem do nosso progresso moral e intelectual. Servindo o nosso próximo, nós estamos fazendo bem em primeiro lugar nós. Suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, mas sim as atitudes. E essa reforma íntima, então, o que seria isso? Joana de Ângeles alerta: tu és responsável por tudo que está acontecendo na tua vida. Nessa e nas anteriores, resultado do nosso livre-arbítrio. Teus pensamentos e sentimentos predominantes irão formatar a tua realidade, quer tu queiras, quer não. Portanto, se quiseres mudar a tua realidade, muda teus pensamentos e sentimentos. Queremos uma família mais harmoniosa, queremos uma saúde mais equilibrada, passa pela melhoria dos nossos pensamentos e sentimentos. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Está bem iluminado, não sei se vocês conseguem ver. Hoje, aquela montanha, aquele nosso vício, que a gente tem, é muito difícil a gente conseguir dominar. Mas hoje a gente escolhe uma coisa, e vai ser difícil a gente dominar hoje.
quadradinhos e dificultar o movimento vão se polindo, vão se arredondando. Fica um pouco melhor. Se a gente conseguir se dominar por mais um mês, já vai se tornando mais fácil. Em um ano, muito mais fácil. O Alexandre, meu marido, agora em virtude de um resultado de exame de sangue, está numa luta com a questão do doce. E no começo foi sofrido, né? Dava pena de ver o quanto sentia falta. Hoje já recuna, acha que qualquer mínimo já está muito doce. Mas foi sofrido, foi difícil, mas está conseguindo. Eu trago essa reflexão aqui. Quantas vezes, quando uma pessoa está se queixando, a gente sabe que uma pessoa está com dificuldade, a gente pergunta assim, melhorou? Orou? Além das tuas providências lá, de tomar um remedinho, de fazer alguma coisa, tu orou? Jesus nos deu o exemplo da oração, de refletir, de se conectar com Deus, com o Criador. Nós vivemos um tempo que temos o acesso às obras, os estudos. Vocês têm os estudos do Oeste na casa? Riquíssima oportunidade de entendimento, de tirar o véu, é a terceira revelação a nossa doutrina. E daí a gente vai ouvir e vai poder dizer, melhorei. Sem dúvida, porque orei. Meus queridos, muito obrigada por esse silêncio e atenção tão respeitosa. Agradeço muito a casa pela oportunidade. Estou sempre à disposição, porque em primeiro lugar sou eu, a Isabel, a grande beneficiada com o trabalho.